Fala aí, sou o Ellison do Responde Aí, e agora a gente vai fazer um exercício sobre introdução à lei de Faraday. Bom, nesse problema a gente tem o seguinte, a gente tem uma espira circular de área A, que eu estou representando por esse vetor A, e um campo magnético que atravessa essa área, e esse campo magnético depende do tempo. E nessa questão a gente tem dois campos magnéticos, 1 e 2, que oscilam periodicamente no tempo de acordo com esse gráfico aqui. Bom, aqui a gente vai considerar o seguinte, o ângulo entre o campo magnético e a área é sempre θ, sempre fixo, além de que a gente vai considerar também que a área é sempre fixa. Então a gente vai olhar aqui e considerar o campo como variando no tempo de acordo com essa expressão, de acordo com esse gráfico. Dado isso daqui, então as perguntas são as seguintes. A maior amplitude para FEM e a maior amplitude para o fluxo magnético se dão respectivamente em qual situação? Para quais campos a gente tem a maior amplitude da FEM e a maior amplitude para o fluxo magnético? Então, ok, vamos avançar aqui. Para isso, a gente precisa ver como é que é, então, o fluxo magnético. Vamos manter aqui a nossa figura dos campos magnéticos. Bom, a primeira coisa que o exercício diz para a gente é a seguinte. A gente tem um campo uniforme, né? E o ângulo entre o campo magnético e a área é sempre θ, sempre fixo. Então, o ângulo entre B e DA é sempre θ, então nesse produto escalar aparece esse cosseno. Agora, por que isso tudo saiu da integral? Bom, o campo é uniforme, ok? E eu vou integrar a área, isso vai me dar a área total da espira. Bom, como o ângulo θ e a área são fixas, então o fluxo magnético aqui, ele é proporcional a BA. Então eu vou deixar só essa expressão aqui, de proporcionalidade entre o fluxo e o campo, para analisar o nosso problema. Então lembra, o ângulo entre o campo magnético e a área é sempre fixo, e θ, né? E aí eu não vou colocar nas expressões, vou dizer que é proporcional aqui ao campo, e a área também através da qual o campo magnético passa é fixa. E aí o fluxo magnético vai depender do tempo, porque cada um desses B, desses campos magnéticos aqui, 1 e 2, dependem do tempo. Então o fluxo vai depender do tempo. Então, se o fluxo depende do tempo, se ele varia com o tempo, então aparece também nessa espira uma FEM induzida. Bom, e aí a gente vai avaliar tanto o fluxo magnético com o tempo, quanto a FEM com o tempo. Então, uma coisa importante que a gente precisa ver aqui é a seguinte, veja que os campos magnéticos 1 e 2, eles variam periodicamente no tempo. Se eles variam periodicamente no tempo, então a FEM, o fluxo magnético também vai variar periodicamente no tempo. Então vai existir um valor, vai existir uma amplitude máxima para esse fluxo magnético. Da mesma maneira, quando eu derivo com o tempo uma função periódica, como essa daqui, eu obtenho de novo uma função periódica. Então a FEM induzida também vai apresentar valores de máximo e mínimo. E aí a pergunta que a gente quer responder aqui é a seguinte, qual a maior amplitude para o fluxo magnético quando a gente considera cada um desses campos? É para o campo 1 ou para o campo 2? E a mesma pergunta para FEM induzida. Então, não se esqueça, a gente vai olhar o fluxo magnético e a FEM induzida. O fluxo magnético proporcional ao campo e a FEM induzida proporcional à variação no tempo desse campo. Guarda isso na cabeça. Para calcular tanto o fluxo como a FEM, a gente precisa ver qual que é o comportamento desses dois campos, B1 e B2. A gente vê que eles são periódicos. Vamos avançar para a gente encontrar como é que é a expressão para esses campos. Bom, os dois campos eles apresentam máximos e mínimos e variam periodicamente no tempo. Então, nesse caso, quando o tempo é igual a zero, eles estão no máximo, então essas funções 1 e 2, elas são dadas por um máximo vezes um cosseno. E essa função aqui oscila com o tempo. Na figura, a gente vê o quê? Quando o tempo for zero, tanto o campo B1 quanto o campo B2 vão estar nos seus valores máximos. Então, quando o t for igual a zero, eu vou ter que o B de zero é o B máximo. Se eu coloco essa informação aqui dentro, eu chego que a fase para cada um desses campos, 1 e 2, tem que ser zero. Então, desses dois campos, a gente já sabe que a fase φ dos dois tem que ser zero. Mas ainda está faltando informação, né? Como é que é
a velocidade angular ômega para cada um desses casos. Vamos lá. Vamos olhar para essa quantidade. Bom, a velocidade angular ela é dada por 2π sobre o período. Então a gente precisa encontrar o período, ou pelo menos uma relação do período entre os campos 1 e 2. Bom, vamos olhar para o campo 2 primeiro. Você vê que o campo 2 ele sai de um máximo e volta para esse máximo, e esse tempo gasto para sair de um máximo e voltar para o máximo é exatamente o período do campo 2. Então, e agora o campo 1, ele vai 1/4, ele se encontra com o campo B2 nesse ponto aqui. E repara que esse tempo aqui para o campo 1 é 1/4 do período dele. Então o que a gente está dizendo? Que 1/4 do período do campo 1 é igual a 3/4 do período do campo 2. Por que 3/4? Uma parte, 1/4 do período, 2/4 do período, 3/4 do período. Então, esses dois campos, esses dois gráficos dos campos B1 e B2 se encontram nesse ponto. Quando é que isso acontece? No tempo 1/4 do período do campo 1 e 3/4 do campo do período 2, que é exatamente esse ponto onde eles se encontram. Então, dessa relação aqui, a gente joga aqui dentro, né, nessa expressão para ômega, e tira aqui a frequência, a velocidade angular, então, para o campo 2 é 3 vezes a velocidade angular para o campo 1. Bom, a gente já tem uma relação entre as velocidades, então a gente pode escrever o seguinte, que o campo magnético tem essa expressão, um valor máximo de 2 cosseno de ômega i t. Por causa dessa relação aqui, o campo magnético 2, então, é dado por essa expressão. Então, olha lá, a gente já tem como são os campos magnéticos, a forma, a expressão matemática dos campos magnéticos para cada uma das curvas. Bom, se a gente já tem o campo magnético, a gente pode começar a analisar agora o fluxo magnético. Depois a gente olha para frente. O fluxo magnético, a gente viu que é, por exemplo, no caso 1, vai ser 2 vezes A, vai ser proporcional ao campo vezes a área. O campo é 2 vezes cosseno de ômega i t, eu coloco aqui dentro. E veja, esse fluxo, ele oscila no tempo. Então a amplitude, ou seja, o valor máximo desse fluxo é proporcional a 2 vezes a área. E o fluxo 2 é jogar o campo 2 aqui dentro da expressão para o fluxo. Bom, então o fluxo 2 também oscila no tempo, né? E o valor máximo, ou seja, a amplitude do fluxo por causa do campo 2 é proporcional a A. Então daqui a gente vê que a amplitude do fluxo, no caso do campo 1, é maior do que a amplitude do fluxo quando a gente considera o campo 2. Então essa primeira pergunta a gente respondeu. Bom, se a gente tem o campo, depois de analisar o fluxo, a gente pode olhar para a FEM induzida. Lembra que a FEM induzida ela é proporcional à taxa de variação de cada um dos campos. Então eu tenho que derivar o campo aqui, com relação ao tempo, e jogar nessa expressão. Então derivada de cosseno dá menos seno, eu só disse que é proporcional aqui, porque a gente vai olhar só para o máximo dessas funções. Então colocando esse campo aqui dentro, depois de derivar, né, eu tenho que a amplitude máxima da FEM, quando eu estou considerando o campo 1, é dado por 2 vezes A ômega i. É claro, pessoal, olha só, aparece um sinal menos aqui, mas eu estou olhando só para o máximo dessa função, só para a amplitude de oscilação dessa função. Da mesma maneira, a FEM induzida 2, ela depende da taxa de variação do campo 2. Depois, de novo, vai aparecer um sinal menos, mas a gente vai olhar só para a amplitude dessa FEM. Então a FEM máxima aqui, quando a gente está olhando para o campo 2, ela é maior do que a FEM máxima quando o campo B1 é considerado. Ok? Então com isso a gente fecha essa questão. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.